A paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e essa é a quarta parte do testemunho da irmã Susana. E a irmã Susana continua contando assim. E falando um pouco sobre a minha conversão, meu esposo e eu antes éramos da Universal. Nós nos batizamos lá. Só que eu ainda não era convertida. E antes dele ir embora, eu já estava lendo a Bíblia. Mas eu ainda não era convertida. E quando ele foi embora, foi aí que eu me converti. Eu fiz diferente. Existem pessoas que se separam, as mulheres se separam dos maridos, aí elas vão e se arrumam e vão para a rua, vão para os bares, para as festas, fazem amizade com pessoas solteiras. Eu fiz diferente. Eu me entreguei para o Senhor. Falei comigo mesma: já que ele foi embora, então eu vou me entregar. Vou buscar a Deus. Então, passei a orar bastante em casa. Eu orava 1 hora por dia dentro de casa. Ficava em oração. Comecei a jejuar. Eu consegui ler a Bíblia todinha. Eu orava, jejuava. Aí eu saí da Universal e comecei a congregar em uma igrejinha que tinha perto da minha casa. E ali, a irmã do grupo de senhoras me convidou para fazer parte do grupo. E aí, eu já fazia parte do grupo de senhoras e daqui a pouco eu já era regente do grupo de jovens e aí eu era regente do grupo de senhoras e daqui a pouco eu estava à frente das consagrações e eu era regente. Então, eu fui me entregando ao Senhor. Eu fui me entregando, fui orando, buscando e Deus foi me abençoando. E daqui a pouco eu já comecei a mudar as minhas vestes e eu já comecei a mudar a forma de falar. Aí fui vigiando mais sobre a questão de estar mentindo, sobre não estar falando mal da vida das pessoas. Então, gente, já estava acontecendo uma transformação dentro de mim quando meu esposo foi embora. E dentro daquela igreja eu comecei a me desenvolver. Claro, porque foi Deus que me levantou. Foi Deus que, pela sua misericórdia, me dava sonhos, me dava visões. E daqui a pouco eu comecei a pregar dentro daquela igreja. Deus começou a me dar sabedoria sobre os louvores. E como eu era regente, então, eu só queria colocar louvores espirituais. Só que, claro, meus irmãos, Satanás, ele não fica feliz, ele não deixa a pessoa prosperar espiritualmente. Então, dentro daquela igreja, eu comecei a passar por muita luta. Dentro da igreja, eu já comecei pregando. Deus me deu o dom de pregar. E daqui a pouco, meus irmãos, eu comprei uma caixa de som e saía para pregar nas ruas. Comecei pregando nas ruas. Eu saía com um grupo de jovens, pregava e os jovens louvavam na rua. E trabalhava, porque na época que quando meu marido foi embora, eu estava desempregada. Mas depois de 4 meses que ele foi embora, Deus abriu as portas de emprego para mim. Eu já estava nessa igreja, e Deus abriu as portas. Apareceu tanta entrevista de trabalho que dava para eu escolher. E aí eu comecei a trabalhar e eu comecei pregando na rua. Pregava dentro da igreja também. Só que Satanás não ficava tranquilo. Satanás, ele não fica satisfeito nem conformado quando vê a gente crescendo espiritualmente. E dentro daquela igreja, meus irmãos, eu comecei a passar por muita perseguição, muitas perseguições, inclusive pelo próprio pastor. Ele percebeu que o dom de pregação que Deus tinha me dado
era diferente do dele, porque nessa igreja, meus irmãos, eles tinham muita campanha, como se fosse assim campanha de prosperidade, voltada para o financeiro. Então, eles se põem a buscar somente as coisas terrenas. E ali dentro daquela igreja, eu comecei a pregar sobre arrependimento, santidade, e infelizmente lá eles não pregam sobre isso. Então, naquela igreja, até hoje é assim. Eles não pregam sobre santidade, sobre arrependimento, nem sobre a vinda de Jesus Cristo. Eles não preparam o povo para subir. Tem um preparo somente para buscar as coisas aqui da terra, as coisas terrenas, e só para pedir a Deus as bênçãos aqui da terra. É um tipo de igreja em que eles não gostam de monte. Então, tem essa parte muito boa da parte deles, do pastor. Ele como homem, também, eu não tenho o que falar dele. Então, assim, é só sobre a questão da doutrina da igreja, que eu vi que estava muito fora da Bíblia. Então, eu comecei a colocar os louvores espirituais, louvores que falavam da vinda de Jesus Cristo, louvores que falavam dos versículos bíblicos. Então, as irmãs começaram a se levantar contra mim, porque elas não aceitavam aqueles louvores. Eu gosto mais assim, irmãos, desses louvores mais antigos, porque tem Bíblia neles. Porque eles são espirituais. Não é porque são louvores antigos simplesmente. É porque os louvores antigos, a maioria deles, você vê que tem mais Bíblia neles do que esses louvores atuais. Então, aí, eu sofri muito com essa perseguição. Tanto da parte das senhoras, os jovens não era tanto como das senhoras. Mas a igreja fez uma reunião e o pastor convocou os membros que tinham cargos ali dentro da igreja para uma reunião. E claro que eu fui. E ali ele me tirou de todas as funções, de tudo que eu fazia ali dentro da igreja. Eu confesso para os irmãos que eu não entendi. Não entendi por que ele me tirou dos cargos. É claro que eu não pedi nenhum cargo para mim, mas eu estava ali desempenhando aquele ofício. E ele foi lá e me tirou tudo, de todos os cargos. Então, irmãos, começou a me bater uma tristeza muito grande. Eu não entendia por que ele tinha me tirado. Inclusive, antes disso acontecer, eu já tinha tido uma conversa com ele. E eu refutava alguns assuntos usando a Bíblia. Eu falava sobre questões de alguns versículos sobre adultério, sobre as vestimentas, sobre vestimentas que eram muito sensuais. E aí ele falou assim: a irmã até que está certa. Só que aqui, nessa igreja, você não pode pregar sobre isso, principalmente sobre a questão da irmã ou do irmão estar em adultério. E aí ele disse que se eu fosse, no caso, pregar sobre o adultério, era perigoso eu matar algum irmão da igreja e a pessoa sair da igreja. Mas, afinal de contas, a palavra do Senhor, ela mata ou ela vivifica? João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não tem por que esconder a verdade. Por que muitos cristãos, eles voltam para trás? Porque ele estava só ouvindo pregações de prosperidade
E aí, de repente, ele procura e ele vai para campanhas buscando conquistar alguém e não consegue. Aí eles acabam morrendo. Sim, aí vão voltar para o mundo porque ficaram frustrados. Porque não tem palavra, não tem Bíblia dentro dessa igreja. Eu morava em um barraquinho lá de madeira, que era próximo da igreja. E eu orando a Deus para eu sair de lá, e depois de muita oração que eu estava fazendo, meus irmãos, eu finalmente saí de lá, daquele barraquinho, e vim morar em outro canto. Aí foi onde eu saí dessa igreja. E durante esse tempo que eu já estava ali, firme, buscando o Senhor, o meu marido, ele começou a me procurar. E naquela época eu fazia muita campanha. Orava, jejuava pela restauração do casamento. E durante aquele tempo eu engravidei dele. Foi onde eu tive a minha última filha, que hoje tem 3 anos. Eu não entendi. Eu pensava assim quando ele vinha me procurar. Eu acho que isso significa que Deus está fazendo uma restauração, que está acontecendo. Mas não, irmãos, não era uma restauração. Ele só queria ir lá em casa para dormir comigo, ou seja, ele só queria um momento. Não estava pensando em retornar. E aí, durante esse tempo, eu engravidei e ele não aceitou essa gravidez. Ele alegou que a criança veio em um momento em que a gente estava separado e a gente não estava mais junto. Porque no papel a gente ainda é casado perante a justiça, perante o juiz. Eu falei, eu não vou tirar essa criança. Se você não quer, eu vou cuidar da criança. Você acha que a criança não é sua? Nós fazemos o exame de DNA, mas ele sempre soube que a criança é dele. Ele só criou questão porque a menina veio sem ser planejada. E nós já estávamos separados. Mas, para resumir, eu tinha o preparo de pré-natal. E ele não participou das consultas. Me ajudou com a pensão, ele já dava. Então, eu comprei ali o enxoval da criança, mas sobre participar das coisas, das consultas, de procurar saber se tudo estava correndo bem, isso ele não procurava, não se interessava por nada. Enfim, ele não voltou para casa. Meu casamento não foi restaurado. Então, hoje ele continua no mundo, ainda está com a amante. Assumiu uma amante que trabalha com ele no mesmo trabalho. E para resumir, eu estou morando em outra casa que, pela graça do Senhor, também é outra história, que eu conquistei. E eu estou aqui congregando numa outra igreja, mas eu gosto muito, até hoje, de ir para a rua evangelizar e entregar panfleto. Eu continuo buscando o Senhor, porém, com o passar do tempo, a gente às vezes se dá conta que está fraco. Baixa aquela fraqueza, baixa o desânimo, mas não podemos parar. Não podemos parar de buscar a Deus, porque a palavra do Senhor fala em Mateus 24, que Jesus está às portas, através dos grandes sinais que nós vemos aí. Doenças, terremotos, pestes, muitas coisas acontecendo aí no mundo afora. Então eu estou aqui hoje buscando o Senhor com as minhas filhas. Não sei se eu comentei lá acima, no começo do testemunho, mas a minha filha mais velha, que hoje tem 7 anos, ela é cantora. Ela tem um dom de louvar também. E ela tem um outro testemunho sobre ela. E hoje ela louva para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu estou aqui, esperando em Cristo, esperando a vinda de Jesus, porque nós não podemos desistir. E teve algo que eu ainda não contei sobre o meu pai. Vocês já sabem, eu contei lá no comecinho, que eu fui abandonada pelo meu pai e pela minha mãe lá no Piauí.
Então, eu não tive conhecimento do meu pai, eu não conhecia meu pai. Quando ele se separou da minha mãe, eu era recém-nascida. Minha avó me criou e o meu pai veio embora aqui para São Paulo com a amante, aqui em Diadema. Ele deixou a minha mãe e veio morar aqui em Diadema com essa mulher. E eu fiquei sendo criada pela minha avó lá no Nordeste, no Piauí. Então foi combinado de eu vir aqui para São Paulo para conhecer o meu pai. E nisso eu já tinha uns 3, 4 anos. E eu fiquei 30 dias aqui. Infelizmente, meu pai não veio me ver. Eu fiquei 30 dias aqui com a minha avó na casa da minha tia. E o meu pai sabia o endereço da minha tia, só que, infelizmente, ele não veio. Ele resolveu aparecer justamente na semana que eu já tinha retornado para o Piauí. Então, eu não tive a grande oportunidade de conhecer o meu próprio pai. E assim que nós retornamos para o Piauí, passou-se somente um pouco de tempo e aí meu pai faleceu. Tiraram a vida dele aqui em São Paulo. Deram 10 TIROS na cabeça dele. Na época, ele era mecânico. Ele estava embaixo do carro, arrumando o carro, e aí foram lá e deram 10 na cabeça dele. Há algumas informações que falavam que foram policiais que fizeram isso por engano, porque eu tenho um tio-irmão dele que é muito parecido com ele e na época era envolvido com coisas. Enfim, e eles dois se pareciam demais, e aí parece que fizeram isso por engano, pensando que ele era esse meu tio que era envolvido com essas coisas. E eu fiquei sabendo há um tempo atrás que o meu pai havia se convertido, que era um pastor. Sei que eu perdi o meu pai. Eu não cheguei a conhecê-lo, infelizmente. E eu quero finalmente finalizar esse testemunho deixando um versículo para os irmãos que Jesus Cristo, ele falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso está em João 16:33. E quero deixar outro versículo que fala de Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, que os irmãos venham a buscar o Senhor, que os irmãos venham a ler a palavra do Senhor, meditar nas sagradas escrituras, obedecer aos seus mandamentos, porque não é só ler, mas tem que obedecer. Porque nós já estamos vendo aí a palavra de Deus se cumprindo. Muitas coisas ruins estão acontecendo no mundo, muitas injustiças, os cristãos sofrendo, os cristãos perecendo, assim como tem muitos que estão a dormir o sono da negligência. Então eu quero deixar esses versículos para vocês. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quero agradecer mais uma vez à irmã Ângela, Gabriel, por essa grande oportunidade de estar aqui contando o meu testemunho, um pouco da minha vida, a minha história. E o bom dessa história toda, irmãos, é que eu me converti ao Senhor. Tudo isso eu contei para dizer que eu me converti ao Senhor. Eu estou aqui vivendo pela graça, vivendo pela fé, esperando em Deus, porque por mais que eu tenha sofrido tanto na minha vida, mas a parte mais importante é que eu cheguei a conhecer que Jesus é o caminho e que temos que buscar a Deus e que temos que servir ao Senhor, porque as coisas aqui na terra, elas são passageiras. Então, o mais importante é que eu não fui para o mundo.
Não estou mais na prostituição. Não estou mais em adultério. Não estou mais em fornicação. Eu não tenho mais essa visão de ir para o mundo, beber, se prostituir. Eu não tenho mais. Hoje, a minha visão é de buscar a Deus enquanto se pode achar. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a vida de todos vocês. Fim.